...2023 está chegando ao fim e já é um bom momento para a gente fazer uma retrospectiva do que aconteceu no mundo da tecnologia e da inovação nesse ano. Quais foram as principais novidades, as maiores decepções, as grandes polêmicas? Para falar sobre esses assuntos, aqui em O Rio é Tech, ninguém melhor do que o André Miceli, que é CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado. André, esse ano foi bom, foi um ano bom, a gente pode dizer. Mas a gente teve um assunto que foi onipresente, que dominou, né? Que assunto foi esse? A inteligência artificial para todo lado. Foi um ano que começou muito difícil para as Big Techs, com os layoffs do final de 2022. Isso. Um ano de ajuste do mercado. Um mercado que cresceu muito no momento pandemia, em alguns aspectos de forma desordenada, para atender uma demanda que explodiu, e começou num processo de ajuste. A inteligência artificial ajudou bastante o próprio mercado a gerar expectativas nos investidores, e a gente sabe que investidor vive e se alimenta desse processo de expectativas, então a inteligência artificial foi um achado nesse sentido, no sentido comercial, mas também a OpenAI, a empresa que de alguma forma personifica essa história. Apesar de não ser a única, né? Apesar de não ser a única, claro. E mais especificamente o Sam Altman, um dos fundadores, eles conseguiram fazer um trabalho muito bom de mostrar para o mundo a facilidade do uso. Agora, outro assunto que até aqui a gente falou bastante e queria que você, para quem está pegando aí pela primeira vez esse termo, que é o blockchain, né? Também é uma tecnologia que parece estar começando a decolar. Ela é muito atrelada à criptomoeda, que também ficou um pouco marcado por fraudes, ou aqui no Brasil, o tal do faraó lá de Cabo Frio, né? Então, tem essas coisas, né? A criptomoeda e o blockchain, mas a Drex, a nossa moeda digital, foi anunciada. Como você está vendo a adoção dessa tecnologia no futuro próximo? Essa separação que você fez é muito importante. Quando a gente fala de criptoativos em geral e de blockchain, a gente está falando de tecnologias que se relacionam, mas que podem viver de maneira independente. Todas as tecnologias obedecem um processo razoavelmente parecido no que diz respeito à adoção. Elas passam por um pico de expectativas, a gente vai assistindo recorrentemente. O metaverso vai mudar o mundo, as criptomoedas vão mudar o mundo, a inteligência artificial vai mudar o mundo. É bastante comum esse hype. Então, é um crescimento desordenado das expectativas. Só que, até essas expectativas se tornarem realidades, leva um tempo. E o que normalmente acontece é o que se chama de um vale de desilusão. Uma consultoria, um instituto, o Gartner, desenhou esse processo e você pode observar que tem um comportamento bastante padronizado. Pico de expectativa, vale de desilusão, passa um tempo, um platô de uso. E ali, à medida que o tempo passa, a gente pode afirmar que toda tecnologia tende à obsolescência. Então, esse caminho de expectativa, desilusão e platô, ele vai ser percorrido com velocidades diferentes por praticamente todas as tecnologias. O que aconteceu foi, conceitualmente, o blockchain pode ser separado das criptomoedas porque ele é, de fato, uma outra tecnologia, uma tecnologia de armazenamento dos dados. Ele nasceu como uma espécie de um livro-caixa, vai fazer uma comparação com algo que todo mundo está habituado. As transações financeiras que aconteciam no âmbito das criptomoedas eram registradas num banco de dados blockchain, que tem um processo de segurança maior do que o normal e pautado na replicação. Então, não só é mais difícil acessar aquele dado, como é ainda mais difícil apagar o dado definitivamente. Quando a gente fica vendo, perderam os dados dos usuários, as bases de blockchain têm por característica preservar os dados com mais eficiência. Então, isso faz com que essa tecnologia, que nasceu ali muito associada às criptos, que ela possa ser utilizada em outros aspectos, para armazenar contratos, por exemplo. E aí isso vai dando a ela uma velocidade maior nesse fluxo de adoção
do mercado. O mercado vai encontrando uma finalidade para ela mais rapidamente e, naturalmente, ela ganha espaço. Então, esse foi um ano que ratificou a diferença dos criptoativos e das operações em blockchain. Ficou mais claro isso. Ficou mais claro para o mercado. Ficou, de fato, algo que está descolado. O uso de um não necessariamente está ligado ao uso do outro. A gente teve um evento aqui, o Blockchain Rio, que foi maravilhoso, e lá se falava de arte, né? A gente teve o Bob Burnquist, que é um skatista, falando dos projetos dele, né? Moda digital, foi muito interessante. Agora, um assunto que vocês falam bastante, eu observei, e pelo que você me falou aqui, adiantou, vocês estão envolvidos com algo grande, é a questão da transição energética no mundo, né? Quais são as mais promissoras? E me fala um pouco sobre como o MIT Technology Review está envolvido com esse tema. Legal. A MIT Technology Review tem uma área que é o Energy Center, é uma área onde a gente pesquisa, publica e ajuda a disseminar conhecimento sobre o processo de transição energética e sustentabilidade no mundo. Se perguntou especificamente de tendências, evidentemente, quando a gente fala de mobilidade, os carros elétricos são um caminho irreversível, apesar de ainda existirem discussões sobre o tamanho dessa vantagem. Talvez ela não seja uma vantagem tão grande quanto se imaginou num primeiro momento. Talvez... Tem que entrar o hidrogênio. Exatamente, exatamente. Quando eu falo que é um caminho irreversível, não significa que ele é o caminho definitivo. Pode ser que ela seja uma tecnologia transitória para viabilizar outras tecnologias, mas o fato é que os combustíveis fósseis devem deixar de ser a base da mobilidade urbana num prazo de 20 anos. A gente já consegue afirmar isso com alguma tranquilidade e novas tecnologias vão surgindo nesse processo. Vai existir uma nova guerra de padrões. Os mercados lidam constantemente com esse processo. As guerras de padrão. Com a internet das coisas aconteceu muito parecido. Se tentou criar um protocolo. Um identificador único, por exemplo, que está associado a um protocolo de funcionamento. E até agora o mercado ainda não conseguiu encontrar, porque precisa de um consenso. Mercados muito diferentes que disputam a hegemonia e disputam também a hegemonia não só de produção, mas também conceitual. E esses padrões estão muito associados a essa hegemonia conceitual. Então, voltando para a energia, essa é uma questão que, sem dúvida nenhuma, vai pautar as discussões. A própria possibilidade das pessoas gerarem sua própria energia, como começou com as placas de energia solar, por exemplo, e agora se discute as Personal Nuclear Power Plants. Né? Então, você tem uma pequena planta nuclear na sua empresa e isso poder gerar energia suficiente para a sua empresa funcionar. Existe uma empresa que é investida do ecossistema do The Engine no MIT, que é uma incubadora, uma aceleradora que foi fundada pelo MIT e hoje em dia tem áreas próprios, apesar do MIT ainda fazer parte do ecossistema. Ela tem uma empresa que é a Commonwealth Systems, que é a empresa que pode ser apontada como a possível protagonista desse mercado de Nuclear Personal Power Plants. Já tem algum... Ela não está gerando ainda, mas estão em estados muito avançados. Captou mais de $1 bilhão para a pesquisa e eles estão caminhando a passos largos nesse processo. Esse é um tema que o MIT olha com uma proximidade bastante grande. E aí, todo o processo de discussão, ele cria um emaranhado de aplicações na sociedade que acaba extrapolando o tema energia propriamente dito. Então, a gente está falando de mobilidade urbana, a gente fala de cidades inteligentes, a gente fala do ESG, que as empresas precisam se adequar por questões de bolsa, regulatória, tem várias razões. E aí o processo ESG é observado de formas diferentes no mundo. Os países em desenvolvimento olham a sigla quase que de forma ao contrária. Primeiro precisam olhar para a governança, para depois conseguir olhar para o social e só por fim para o ambiental. Os países mais desenvolvidos já conseguem escolher qual parte desse tripé eles vão priorizar. E em função de toda essa discussão, da complexidade desse tema, o MIT decidiu fazer um evento para discutir transição energética, para criar
ajudar a criar políticas, para criar compromissos entre as organizações e os agentes públicos envolvidos. E a gente vai fazer no ano que vem, aqui em junho, no Rio de Janeiro. É o maior evento fora dos Estados Unidos da MIT. É o maior evento do MIT, não só da MIT Technology Review, mas do Instituto inteiro. O maior evento no mundo, fora dos Estados Unidos. E vem diversos professores. Vai ter um evento específico da MIT Technology Review, chamado MTech, a Conferência de Emerging Technologies. Então, só as tecnologias emergentes. Um evento mais voltado para vice-presidentes, para diretores, para o C-level das organizações. E depois, nos 2 dias subsequentes, um evento mais amplo, com discussões bastante também amplas, bastante significativas, sobre todas as pontas que ajudam a criar esse processo de energia. Então, a gente vai ter representantes da academia, representantes da academia, das empresas incumbentes, das startups, do governo e dos investidores. Essas 5 pontas vão estar representadas nessas discussões. Legal. Vocês lá, né, é uma plataforma de conteúdo. O que vocês notam de diferença em relação ao público? O público, que assuntos são mais relevantes? O público está mais entendendo das coisas? Como vocês veem isso ao longo desses quantos anos? São 3 anos de Brasil, 3 anos e meio agora quase. A gente chegou bem no iniciozinho da pandemia. Tá. Assim, tem que se destacar, tem que se diferenciar as 2 grandes linhas da MIT Technology Review. Uma é quando a gente fala B2C. Então, quando eu falo com o público final que está muito interessado no impacto das tecnologias em geral na sua vida. Como a inteligência artificial vai mudar a sua vida? O que você vai mudar? Vai te gerar emprego, vai tirar emprego, vai te dar oportunidade, vai acabar com tudo que você tem. Então, essas questões pessoais são muito presentes nas discussões do B2C. Quando a gente vai no B2B, a prospecção de novas tecnologias acaba sendo muito importante. Diversas empresas contam com o nosso apoio para olhar para um segmento específico. Então, quais tecnologias estão chegando no mercado, sei lá, de impressão de órgãos? Ou no mercado de seguros? Como as empresas de seguro vão cobrar pelos seus serviços daqui a 20 anos, daqui a 10 anos? Como eu me preparo para chegar lá? Então, as empresas olham para a gente nesse formato. A MIT Technology Review tem um grande assessment que vira quase como uma competição, uma grande lista anual, que é a lista dos Innovative Workplaces. Então, é um assessment onde as empresas medem a sua capacidade de inovação e a sua entrega de inovação nos últimos 12 meses. E a gente cria 4 quadrantes, as empresas que ficam no quadrante superior dos seus segmentos, ou seja, aquelas que têm muita capacidade de inovação e entregaram nos últimos 12 meses, elas são certificadas. E as 20 empresas mais bem posicionadas no ranking são premiadas como as empresas mais inovadoras do Brasil. Isso serve como uma bússola. Então, muitas empresas usam esse processo para conhecer as oportunidades de desenvolvimento da sua própria organização no que diz respeito ao processo de inovação. E agora também, esse ano, pela primeira vez no Brasil, já existe nos Estados Unidos há mais de 20, a gente fez os Innovators Under 35, uma lista com 18 pessoas que inovam em 6 áreas específicas. E foi uma lista, uma gratíssima surpresa. A gente estava bastante ansioso para entender o tipo de inovação brasileiro. O Brasil está muito associado a essa inovação por necessidade, ao empreendedorismo de necessidade, mas tem muita coisa legal. E a gente ficou muito animado com o que a gente viu. Foram mais de 1.000 pessoas participando para essas 18 que ganharam. E os projetos foram muito interessantes. Legal. Vamos voltar à inteligência artificial. Não tem como não. Sem dúvida. A gente falou aqui também da parte de regulação, né? Teve esse ano Elon Musk por um lado, sim. E aí Sam Altman é demitido, uma parte da OpenAI está a favor, outra uma grande parte contra também, contra a demissão, a maior parece que estava a favor dele ficar. Como você vê isso? Assim? Queria do André Miceli o seu parecer do impacto, porque as pessoas estão muito perdidas com isso. Claro. Né? Então, porque em novembro do ano passado faz exatamente um ano que o Chat GPT foi lançado e o mundo é outro desde então. Sim. Faz uma resenha sobre isso pra gente. A gente está com um tempo, ainda tem um tempinho para falar. Legal. Bom,
Primeiro, é preciso dizer que a inteligência artificial não é algo novo. Existe até uma dificuldade de conceituar precisamente o que é a inteligência artificial. Mas a gente pode, de uma maneira mais simplificada, dizer que é um programa, um recurso computacional que é capaz de mudar o próprio funcionamento em função de constatações, de análise de dados, sem que haja uma interferência de um programador. Então, é um programa que que vai funcionando de maneira diferente à medida que ele vai aprendendo. Por isso, o machine learning, você tem ali deep learning, você tem subconjuntos do grande arcabouço de inteligência artificial. O ChatGPT é um LLM, é um Large Language Model, um modelo de linguagem grandes que são modelos capazes de identificar a maneira como você escreve e interpretar aquilo de uma forma muito parecida com o que nós, seres humanos, interpretamos. O que o ChatGPT fez foi muito grande em termos de significado, porque ele mostrou para todo mundo que ele pode ser um copiloto para praticamente todas as profissões, e isso é muito bom. Ainda existe uma discussão do quanto isso pode ser nocivo no futuro. Eu tenho uma visão bastante otimista em relação ao uso da inteligência artificial. Que bom. Legal. Eu gosto de ouvir isso. Mas o que aconteceu agora na OpenAI é muito representativo para todo o mercado de inteligência artificial, porque aparentemente a grande discussão ali foi sobre o achado de uma inteligência artificial geral, algo maior do que uma LLM. Q-Star, né? Pois é isso aí. Algo que pode, de fato, revolucionar o processo inteiro, porque você pode ter soluções, sistemas de inteligência artificial que aprendem com outros sistemas de inteligência artificial. E isso, de fato, pode mudar um pouco o papel do ser humano nesse processo, muito embora, como eu falei, eu continuo sendo um otimista. Mas ali tem duas grandes visões conceituais sobre a inteligência artificial. O Sam Altman e o Greg Brockman, que são as pessoas ali, dois dos co-founders que acabaram saindo naquele momento, eles têm uma visão mais progressista. Progressista não no sentido de visão de sociedade, progressista no sentido de vamos acelerar, vamos lançar e vamos ver no que dá. E a gente vai ajustando no caminho. Isso. E tem o pedaço ali do Ilya Sutskever, que é um outro co-founder, que tem uma visão um pouco mais tranquila, parcimoniosa, conservadora, no sentido de vamos esperar um pouquinho de novo. Vamos entender o que é isso. Depois a gente vai avançando à medida que esse entendimento for se tornando um pouco mais completo. E isso essa mesma discussão se aplica às questões regulatórias, por exemplo. Então você tem o líder, o diretor, o cientista-chefe do IDE, da Initiative for the Digital Economy, do MIT, que é o Andrew McAfee, ele fala muito sobre essas duas formas dos governos enxergarem o uso da inteligência artificial na sociedade. A visão do McAfee é libera tudo e vamos criando regras, leis, à medida que os problemas forem sendo identificados. Tem uma outra visão que trava tudo e vamos liberando à medida que o uso se comprovar eficiente. O que me parece muito difícil. Exatamente. Em termos práticos. Parece meio que utópico. Eu acho que a visão do McAfee vai prevalecer, assim como eu acho que a visão do Sam Altman e do Greg Brockman também vai prevalecer. Então, ele saiu, houve um movimento do conselho, e aí o Satya Nadella, parece meio novelinha, o Satya Nadella já chamou ele. CEO da Microsoft. A Microsoft tem 49% das ações, o Satya Nadella é um cara que nos últimos 10 anos, desde que ele assumiu, multiplicou por 1000%, aumentou em 1000% o valor de mercado da Microsoft. Um cara que faz muitas parcerias, tem uma parceria muito forte com o Shantanu Narayan, CEO da Adobe. Um alavancou o software do outro, a Adobe alavanca a nuvem Microsoft, que por sua vez alavanca as ferramentas. E o Satya Nadella falou, olha, então vem pra cá, eu crio uma divisão pra você aqui. Só que naquele momento, o Sam Altman, ele é uma personificação tão potente da OpenAI que criar uma unidade
ter Sam Altman mais Greg Brockman e o time que falou, eu vou também, é comprar a OpenAI. É comprar os outros 51% sem gastar nada, além dos próprios salários dessas pessoas. E aí a OpenAI aparentemente entendeu que era melhor retroceder e ceder à vontade desse time. E aparentemente é isso que vai acontecer. A gente vai ver aí nos próximos meses se essa inteligência artificial geral vai ser lançada realmente, se a gente vai encontrar novas possibilidades, mas é um fato que a gente vai viver, a partir do ano que vem, um processo de tornar a inteligência artificial invisível. E esse é o momento que a gente consegue afirmar que a tecnologia pegou. Você não... Energia elétrica, né? Energia elétrica. Você não só lembra quando falta luz. A própria conectividade. Internet, Você antes parava, sentava, conectava, ligava para sua BBS, fazia barulho. Hoje em dia, você não sabe mais quando você está ou você não está conectado, se um dispositivo está ou não está conectado. Então, a Microsoft vai ter um papel importante nesse processo de popularização com o Copilot, que é a solução Microsoft que embarca as tecnologias da OpenAI e integra com o Office, por exemplo. Então, quando você estiver usando o Word ou o Excel e você vai pedir uma ajuda para a inteligência artificial, vai ter uma camada de OpenAI sendo utilizada. Esses momentos são muito importantes. Um outro ponto importante, o Sam Altman veio ao Rio de Janeiro 3 meses atrás, mais ou menos, no Museu da Manhã, fez uma conferência para desenvolvedores e depois para pessoas do mercado em geral. Eu estava lá e vi de forma muito contundente a posição dele sobre a API, né? As APIs da OpenAI, as interfaces. Uma API é um Application Programming Interface, é uma interface de programação que junta funcionalidades de um software e libera para o público usar, para um programador, para um público, evidentemente, técnico. E ele pode integrar em outras soluções. Então, se você quer fazer um aplicativo, sei lá, de personal trainer, para você ser treinado pela inteligência artificial, vai ter alguém, certamente, criando um app, né? Você vai baixar lá na Apple Store, que vai chamar os recursos disponibilizados pela OpenAI e vai tomar decisões baseado nesse processo de aprendizado de máquina. Ou uma Lawtech, uma empresa de tecnologia jurídica, que tem características muito específicas. Então, uma Lawtech americana, ela não necessariamente vai funcionar, dependendo de como ela for estruturada, obviamente, mas não necessariamente ela funcionaria bem no Brasil. Mas ele estava incentivando de uma forma muito contundente a essas questões, o desenvolvimento dessas questões locais. Então, se os cardápios brasileiros, a noite, né, a cultura de sair e se divertir no Brasil, desenvolvam soluções para a OpenAI com aplicações práticas específicas. Então, quando você tem uma gigante como a Microsoft dando essa capilaridade e a própria empresa ajudando a criar um ecossistema de plataforma onde muitas soluções vão ser desenvolvidas a partir daquilo, aí isso tudo tende a bombar e dessa forma invisível. E o que você viu que mais te impressionou em termos de inteligência artificial? Olha, na medicina, educação, Lawtechs. Uma vez por ano, a MIT Technology Review faz lá no MIT uma conferência que é o MTech, essa que a gente vai fazer aqui específica para energia. Lá eles fazem de uma forma ampla. Então, o MTech mostrou aplicações de inteligência artificial em diversos aspectos, desde como você precisa arrumar a sua empresa para facilitar o fluxo de informações, e a inteligência artificial está desenhando os layouts das organizações, passando por construção de equipamentos esportivos. Então, inteligência artificial generativa desenhando uma bike que maximiza o uso dos elementos que constroem aquele produto, minimiza os danos ambientais, minimiza a emissão de carbono e maximiza a performance do atleta. Então, esse processo de hiperpersonalização, que vai permitir que você imprima a sua bike, quase, ele é inacreditável. Assim. A impressão de órgãos também, de pele, esse modelo
de juntar a inteligência artificial generativa, a inteligência artificial geral, com elementos físicos, vai mudar completamente a forma como a gente consome. E isso certamente foi a coisa, pelo menos visualmente, a coisa mais impressionante do ano. Legal. Falar agora, nosso tempo já está no finalzinho, falar um pouco vamos viajar um pouco aí para o espaço. A gente tem aqui, eu acompanho avidamente, realmente gosto, acompanho a SpaceX do Elon Musk, que é um maluco, mas a empresa é maravilhosa. Mas entrega, né? Muita coisa. E estou acompanhando essa nave, né, Starship, que poderá ser a nossa nave para ir até a Lua e o homem ficar na Lua e depois ir para Marte. Como você vê esse nosso futuro interplanetário? Você acompanha isso? Isso é mais uma curiosidade minha. Esse é um tema que também é coberto pela MIT Technology Review. A gente fala muito sobre o assunto. É um tema que tem a ver com a continuidade da própria humanidade. Claro que nesse momento isso ainda é quase que lúdico para a maior parte das pessoas. São pessoas que se interessam pelo tema, que sonham em visitar a Lua, em dar uma andada na atmosfera de balão. Assim como a gente viu ali no momento irmãos Wright e Santos Dumont na corrida pela aviação, a gente vai assistir uma corrida pelo espaço. E ela vai ser no mercado privado. Aquela primeira etapa, nos anos 60, 70, acabou. E os estados, eles não são, de fato, a melhor alternativa para ditar esses rumos, porque as argumentações militares acabam falando sempre muito mais alto nas escolhas que se fazem ao longo desse processo. Agora, quando alguém enxerga a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, e aí é uma questão muito pragmática. O cara faz isso tudo porque ele fala, vou investir aqui bilhões, mas se, de novo, a guerra de padrões, se o modelo de ir para o espaço for o da minha empresa, o que eu ganho depois disso, além da humanidade, da vida eterna, em termos de ser lembrado como a pessoa que desbravou essa etapa da humanidade, e legado é sempre uma questão importante para os bilionários. Quando o cara resolve a própria vida financeira, o ego vira uma questão curiosa nesse sentido de legado. Mas eles vão participar de uma corrida. A gente tem visto agora essa discussão. Para a gente andar pela atmosfera, os balões vão ser mais eficientes do que uma nave. Balões que consigam... que estão preparados para lidar com pressão e as condições de voo nesse processo. Não é aquele balão que a galera vai dar um rolê na Capadócia, né? Mas são balões estruturados para esse modelo e os foguetes nesse formato de... reaproveitamento. Essa é uma característica importante dessa etapa da corrida. Havia um descarte de praticamente tudo que acontecia numa ida, numa viagem mais longa. A vida útil daqueles equipamentos era muito pequena. Isso tornava tudo muito mais caro. Agora, com a possibilidade de reaproveitar o foguete que pousa de ré, e eu consigo ir e vir, eu consigo criar um conceito que é muito parecido com o das empresas aéreas. Não que elas sejam um símbolo de rentabilidade e longevidade, mas elas são elas se mostraram viáveis ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente vai perseguir isso, e também acho que essa evolução vai ser bem rápida. Pelo que a gente enxerga acontecendo, o custo vai cair vertiginosamente à medida que os lançamentos forem acontecendo com sucesso. Hoje ainda é papo de milionário maluco, mas já... Bota uns 20 anos aí, acho que 15, 20 anos. A gente ainda vai dar um passeio, eu acho. Tomara. Muito bom o papo aqui com o André Miceli, da MIT Technology Review. Olha, 2024 já quero garantir você aqui para a nossa retrospectiva, mas antes disso também quero, quando você estiver com esse evento aí já rolando, vamos falar mais sobre ele, que vai ser muito importante. Super obrigado pela sua presença, participação, e a gente volta na semana que vem com mais o Rio é Tech. Até lá.